Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na santa paz de Deus, eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, eu vim falar com vocês a respeito de um negócio muito sério. Eu já citei aqui que eu sou da congregação cristã no Brasil. Eu não vim falar contra a congregação, eu vim falar que nós somos todos ignorantes. Seja qualquer denominação, tem os seus conceitos, certo? Certo. O erro não está na congregação, o erro está no ser humano. E eu vou falar um negócio para vocês. Tanto para o homem quanto para a mulher. Existe esse conselho da igreja que os anciões dão ali. Ou de outra denominação, existe os conselhos também. Para que os casais, vivam da melhor maneira possível. Gente, tem muita mulher e muito homem sofrendo na mão da esposa ou do esposo. E, pessoal, eu vou dar um conselho para vocês. A tua vida espiritual tem que estar junto com a vida material. Se não estiver, não está dentro da palavra de Deus. Você está fazendo tudo errado. Você está na igreja em vão. Então, deixa eu falar para vocês um negócio o seguinte. Esses dias, uma irmã falou para mim que a mulher que morrer na mão do homem, ela será salva. Não será salva não, sabe por quê? Quando você lê na Bíblia, você lê que a justiça foi deixada por Deus. Então, quando a esposa estiver sofrendo psicologicamente, fisicamente, o esposo estiver batendo na esposa, estiver ameaçando a esposa, acabando com o seu psicológico, ela deve ir na justiça. Sabe por quê? Eu estou estudando a Bíblia, até hoje eu não vi um caso que um ser humano sofreu na mão do outro e foi para o céu. Eu vi casos, relatos dentro da Bíblia Sagrada, que Deus permitiu que o adversário pusesse a mão nos filhos de Deus, nos servos de Deus. Ainda o adversário pediu ordem para Deus para fazer isso, porque o adversário, ele obedece a Deus. Ele não vai pôr a mão em você se Deus não permitir. Primeiro ele vai perguntar para Deus. E se Deus permitir, ele vai fazer. E se Deus falar para ele não, não. E, gente, os relatos que eu estou estudando a Bíblia e sempre leio são os seguintes. Ó, para vocês verem. Jó, aconteceu tudo aquilo na vida de Jó, porque Jó era fiel a Deus, obedecia a Deus, amava a sua família, porque o primeiro ministério do homem na terra é a sua família. Jó tinha o primeiro ministério dele, que era a sua família. Um adversário foi até Deus, conversou com Deus, permitiu permissão para Deus, se Deus permitisse que ele pusesse mão em Jó. Porque Jó era riquíssimo, as filhas de Jó eram as mulheres mais belas que tinha na terra, naquele tempo. Os filhos de Jó eram muito abençoados por Deus. A família de Jó era uma família abençoada por Deus. Jó era um homem muito rico, muito rico. E não haverá homem na face da terra que seja tão rico como os servos de Deus, que relata-se na Bíblia. Mas Jó tinha um ministério dele, que era a família dele. Ele honrava os filhos dele, ele honrava a esposa dele, ele honrava a casa dele, ele honrava a família dele. O adversário pôs a mão nele por permissão de Deus, mas Jó não negou a Deus. E Deus retribuiu tudo de volta para Jó. E vou falar um negócio com vocês. Esses são relatos da Bíblia. E tem vários outros relatos. Tem irmã ou tem mulher que não seja da congregação, que não seja da assembleia, que não seja de outra igreja, sofrendo na mão do esposo. Ela está achando que vai para o céu. Não.
Porque quando uma mulher sofre na mão do seu esposo, ela se acaba fisicamente, ela fica uma mulher tão sofrida que dá para ver no rosto dela que ela é uma mulher sofrida. O psicológico dela fica abalado, ela tem que tomar remédio de tarja preta, né? Vários remédios aí de tarja preta, clonazepam, Rivotril, sertralina e vários outros que existem no mercado. Além disso, ela fica nervosa, ela peca contra Deus, porque ela tem um esposo ruim dentro de casa, que maltrata ela, que xinga ela, que deixa o psicológico dela abatido. Ela tem que fazer um tratamento, ela tem que ir no médico e ainda vai ter que relatar para o médico tudo que está acontecendo dentro de casa. E aí vai ficar muito feio, porque ela vai ter que falar a verdade para o médico, que ela é de uma religião e que essa religião não permite que ela divorcie. E vai ficar muito feio. Você acha que Deus quer você no casamento que está destruindo a tua vida física, que está destruindo a tua vida psicológica, e ainda está destruindo a tua vida espiritual? Porque um casamento um homem que destrói a tua vida psicológica, a tua vida física, a tua vida emocional, ainda vai destruir a tua vida, a tua vida espiritual, porque aí você acaba blasfemando, você acaba xingando, você acaba falando palavrão, você fica doente, você tem que tomar Rivotril, clonazepam, sertralina, você não tem forças para nada, você fica uma mulher triste, abatida, você se envelhece, você se acaba. Os seus filhos vê tudo isso dentro da tua casa, o seu filho vai ficar doente. E muitas outras coisas, né? Tem homens também que sofrem. E, gente, eu vou falar um negócio com vocês aqui. Eu fiquei casada durante 24 anos com um irmão da congregação cristã no Brasil. Não vou falar que ele é o capeta, mas vou falar que ele conseguiu destruir o meu psicológico. E vou falar um negócio para vocês. Ele, como eu já tinha dito aqui, vou repetir, ele deu, né? Deu a casa que eu ajudei ele a construir, porque o lote era dele. Mas quem ajudou ele a construir fui eu. Eu, infelizmente, ajudei ele a construir antes de casar. Ele vendeu por 60 mil para a pessoa que está lá pagar 500 por mês. Ainda, a pessoa ainda falou que vai me processar se eu correr atrás dos meus direitos. E a pessoa que está lá, que comprou essa casa, também é da congregação cristã no Brasil. Então, a igreja tá lá bonitinha, tem seus conselhos, tudo, mas o homem que é ruim, na igreja não, gente, tem que saber separar as coisas, é o homem que é ruim. Então, a mulher que estiver sofrendo aí no casamento, ela tem que procurar seus direitos, porque lá na Bíblia está escrito que a justiça foi deixada por Deus. É bíblico que a justiça foi deixada por Deus. Então, você mulher ou você homem que está sofrendo um casamento abusivo, que está acabando com o seu psicológico, que está acabando com a sua saúde mental, que está acabando com a sua saúde espiritual, que está acabando com a sua saúde física, que está te fazendo mal, que está fazendo mal para os seus filhos, que está te envelhecendo, porque uma mulher sofrida, às vezes ela tem 30 anos e parece que ela tem 50, de tanto sofrimento que ela passa. Gente, põe uma coisa na cabeça. Deus não quer sofrimento, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é saúde, Deus é vida. Deus quer ver o ser humano feliz, contente. Deus quer um lar de harmonia, Deus quer um lar de alegria, Deus quer um lar de vida próspero. O esposo que estiver contra a sua esposa, ele está contra Deus. Ele não está cumprindo os mandamentos de Deus. E vice-versa. E se o esposo não trata bem a sua esposa, não sabe defender a sua esposa, né?
tá acabando com o psicológico dela, tá acabando com a saúde mental dela, tá acabando com o físico dela, porque é uma mulher sofrida. Você bate vocês me desculpem, gente, que eu tô com um pouquinho de falta de ar, porque eu tenho asma. É por isso que eu tô atacada da falta de ar. Então, vocês me desculpem que eu tô fazendo tratamento da asma, sabe? Essa é a herança uma das heranças que eu recebi do meu casamento, do meu ex-esposo. Então, eu vou falar com vocês. Aí a mulher sai 4 horas da manhã para trabalhar, a mulher ajuda o esposo, dá a cara a tapa. A mulher, ela não tem outro na rua. A mulher procura fazer a vontade de Deus. A mulher cuida dos filhos com amor e carinho. Eu dava banho no meu ex-esposo, eu punha remédio na boca dele. Eu levava ele ao médico, no psiquiatra. Eu corria atrás dos médicos, mesmo as minhas crianças tendo 2, 3, 4 anos, 5 anos. Eu saía do serviço tarde, chegava em casa, dava banho nas crianças, aprontava as crianças, dava banho no meu esposo e levava meu esposo no psiquiatra. Aí um dia o psiquiatra falou para mim, Stefânia, quem vai ficar doente é você, porque ele tá bem. E aí, gente, eu fiquei nesse casamento por 24 anos. Eu tô falando isso, gente, para ajudar muita gente aí que tá numa situação difícil no casamento. No casamento difícil. E não pense você, se você morrer na mão do seu esposo, ou se você morrer por tristeza, ou se você morrer por angústia, né? Por depressão, porque a tristeza mata, a angústia mata, a depressão mata. Não pensa você que você vai para o céu, não. Você tem que estudar a Bíblia e ver seus direitos dentro da Bíblia. Porque Deus deixou a justiça da terra para nos ajudar. Por isso que Deus deu inteligência para o homem. E um mandamento... eu ouvi um pastor Claudio, né? Um pastor Claudio falando que ele é contra o divórcio. Eu já sou contra ele, porque ele não está na pele de quem está passando por tudo isso, de quem está passando abuso psicológico, abuso mental, abuso físico, da mulher que está sofrendo, da mulher que tem que sair cedo para trabalhar, para ajudar o marido a pôr as coisas dentro de casa. Ele não está na pele dessas mulheres. Ou na pele desses homens. Porque a justiça foi deixada por Deus. Você acha que o teu sofrimento vai te levar para o céu? Você tem certeza disso? Que você sofreu na face da terra, na mão de um homem, de uma mulher, quando Deus vier te recolher, você vai para o céu? Porque aí você blasfêmia, aí você blasfêmia, você xinga palavrão, você fica revoltada, você chora, você fica nervosa, você fica doente, você toma remédio controlado, Rivotril, clonazepam, sertralina, você passa a ser uma mulher descuidada, você às vezes tem 30 anos, fica parecendo que tem 50. Você fica triste, abatida, todo mundo vai olhar em você e vai perceber isso. Você se torna uma pessoa amarga. Você se transforma numa pessoa que você não era antes. E você acha que Deus se alegra com isso? Você acha que isso é alegria para Deus? Isso não é alegria para Deus. Isso é tristeza para Deus. Porque Deus está vendo que o homem não está fazendo a parte dele que foi ensinada a ele na Bíblia. Que é honrar a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. É o primeiro mandamento da Bíblia. Primeiro é honrar, né, a família, a Deus, os pais, a Deus. E o primeiro ministério que tem é o marido honrar a esposa, a casa, o lar e os filhos. É teu primeiro ministério. Se você achar que você não honra a sua esposa e vice-versa, você não tem ministério nenhum. E perante a Deus, nem a tua oração vai ser ouvida. É bíblico, está escrito na Bíblia. Aí vocês começam a estudar a Bíblia para vocês verem seus direitos lá. Tá? Para não achar que você vai morrendo aos poucos, porque a tristeza, a angústia, a depressão, o psicológico abalado, ele vai te matando aos poucos, ele vai te destruindo por dentro aos poucos, aí vem as doenças.
Veio aquele tanto de doença. Você sabia que o câncer é causado por tristeza e angústia? Você sabia que a diabetes também é causada por tristeza e angústia? Você sabia que todas as enfermidades, seja a pressão alta, você sabia que ela também é causada por tristeza e angústia? Você sabia que às vezes você tem um machucado, alguma coisa que nunca melhora, que nunca cicatriza? Sabe o que é isso? É a tristeza, a angústia que está na tua alma e no teu coração. Aí você não quer divorciar porque você não quer ter o nome divorciado. Aí você prefere ficar no sofrimento. Ah, não, porque Deus vai me levar para o céu. Se eu sofrer, aguentar firme, Deus vai me levar para o céu. Você está errada. Eu não estou dando conselho para você divorciar. Eu estou dando conselho para você, homem ou mulher, estudar a Bíblia. Porque assim você não vai pôr seus filhos para sofrer e você sofrer. Porque os seus filhos vendo você sofrer, eles vão sofrer também. E isso vai prejudicar a vida deles futuramente. Vão crescer umas crianças com problemáticas. E você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus quer isso na vida do ser humano? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é vida, Deus é alegria, Deus é saúde. Ao contrário disso, é o Satanás, não é Deus mais. Então, gente, eu resolvi dar esse conselho aqui, porque eu vou ser bem sincero para vocês. Vivi 24 anos num casamento difícil, com meu psicológico abalado. Eu larguei do meu esposo. Eu larguei do meu esposo. Ele me deixou na rua, pagando aluguel, eu com meus filhos. Na rua, que eu digo assim, depois de ter tido uma casa que Deus preparou, ele vendeu para o irmão da igreja que foi esperto, bancou o espertão lá e ainda fala em me processar se eu correr atrás dos meus direitos. Aí eu falo para vocês, acabou com o meu psicológico, mas Deus é tão bom na minha vida que Deus me libertou dele. E eu tô pedindo a Deus que ele case, porque ele já aprendeu no primeiro casamento que não pode fazer. Aí no segundo ele não vai fazer. E tomara a Deus que ele case com uma mulher muito boa. E como ele não é operado, ele tenha bastante filhos. Então eu vou falar com vocês uma coisa, gente. Vai estudar a Bíblia. Não fica ouvindo esses pastores aí, não, falando para você que você deve aguentar teu esposo ou tua mulher até o último, até morrer, que você vai pro céu. Não fica ouvindo isso, não, porque eles estão lá ganhando dinheirinho, os pastores estão lá ganhando dinheirinho deles, estão lá com carrão, com casão, com roupas de grife. Ele tem o seu carro, a esposa dele tem o seu carro, e vocês estão andando tudo de a pé. Eu ando de a pé. Mas eu não falo mal das religiões, não. Eu tô falando isso porque eu ouvi isso da boca de um pastor. Eu achei o cúmulo do absurdo ele falar isso. Porque ele tem carro, a esposa dele tem carro, os filhos dele não andam de a pé, ele tem casona, viaja para onde quer, fora do país, faz palestra. Eu não tô falando contra a igreja, não. Tô falando contra o homem. Não tô falando contra a igreja. Até porque placa de igreja não leva ninguém para o céu. Estou falando contra o próprio ser humano, contra o homem que dá conselho para a mulher viver numa vida de sofrimento no casamento, ou vice-versa, achando que isso é de Deus. Isso não é de Deus, isso é do Satanás, tá? Porque o homem obediente, ele vai fazer a sua família feliz. Não adianta pensar que você vai viver aí num casamento, vai sofrer naquele casamento, vai morrer naquele casamento e vai herdar o reino da glória dos céus. Porque você vai blasfemar, você vai xingar, vai falar palavrão, vai falar tudo aquilo que não agrada a Deus. E tudo aquilo que não agrada a Deus não deixa nós ir para o céu. Então, vão estudar a Bíblia para vocês verem o seu direito lá e o que Deus requer de nós. Tá? Vocês não, como se diz, estou apenas dando um conselho.
né? Tô apenas dando um conselho, não tô falando para ninguém largar, não, nem divorciar. Vocês veem o que é melhor para vocês aí, se vocês querem continuar no sofrimento, se acabando psicologicamente, espiritualmente, que você vai perdendo a fé em Deus, as forças de orar, as forças de buscar a Deus, né? E você vai perdendo a sua saúde mental, a sua saúde física, vai contraindo enfermidades, vai tomando remédio, né? Aí você vê o que é melhor para você, se é bom você viver no casamento o resto da tua vida aí sofrido. Você estuda a Bíblia lá e vê qual o homem que sofreu na face da terra na mão do outro e foi para o céu. Pelo que eu tenho lido na Bíblia, nenhum. Não encontrei nenhum que aconteceu isso. Uns outros servos de Deus que eram muito tementes a Deus, que respeitavam suas famílias, primeiramente respeitavam a Deus, eles, foi permissão de Deus, que Deus permitiu que o adversário pusesse a mão neles, mas não tirasse a vida deles. Eles tiveram a salvação por quê? Porque eles fizeram tudo de acordo com a palavra de Deus. Honrar a sua família, que é o primeiro ministério da igreja. Não adianta você ser pastor na igreja, não adianta você ser cooperador na igreja, ancião na igreja, e achar que você tem ministério, você está contra a doutrina de Deus, se você tiver esse ministério, ou mesmo se não tiver. E não tratar sua família bem, porque a sua família é seu primeiro ministério diante de Deus. E Deus não ouve a oração do homem que maltrata a sua família. A sua oração não é ouvida. Se você está achando que eu estou mentindo, vai ler na Bíblia que você vai achar. Começa a estudar a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia em casa. Comece a estudar a Bíblia para você ver os seus direitos, para você ver que Deus é. Que Deus é amor, Deus é tudo de bom. Aquilo que é ruim não vem de Deus, vem do adversário, vem do capeta, não vem de Deus. O povo está precisando estudar a Bíblia. Estudem a Bíblia que vocês vão ver que eu estou certa, que eu não estou errada. Agora, se vocês quiserem continuar aí numa vida sofrida, né? E achar que tá tudo bem, aí é entre vocês, né? Mas não vai pensar que vai pro céu não, viu, gente? Porque palavrão não é de Deus, blasfêmia não é de Deus, tristeza não é de Deus, angústia não é de Deus, né? Brigaiada no lar não é de Deus, porque atinge seus filhos, te atinge teu marido. O marido que é contra a esposa tá fora da doutrina de Deus. Se não houver diálogo num casamento, já tá contra os princípios de Deus. Então, vão ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para vocês verem o que é melhor para a vida de vocês. Porque eu conheço muita gente sofrida no casamento e não larga, umas porque não tem coragem de trabalhar. Essa é a realidade da vida, né? Como eu comecei a trabalhar, eu tinha 7 anos, para mim trabalhar tá de boa. Outras não largam porque acham que o sofrimento leva para o céu. Eu até hoje não vi isso na Bíblia. É o conselho que eu tô dando aqui, gente. Porque eu tô vendo muita mulher aí sofrendo na mão de homem. E às vezes muito homem sofrendo na mão de mulher. Né? Então tem que ver o que Deus quer, o que Deus não quer. O que é certo, o que é errado. Na Bíblia, sofrimento não é certo, não. E Deus deixou a justiça da terra para nos beneficiar. Tá bom? Vocês veem o que é melhor para a vida de vocês. Vocês começam a estudar a Bíblia, que Deus vai clarear a mente de vocês. Vai falar para vocês o que é bom, o que é errado. O que ele realmente quer, o que ele não quer. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu orei a Deus para Deus tirar o amor que eu tinha pelo meu esposo, limpar. E Deus foi tão bom que Deus limpou. Não é esposo mais, é ex. E não, gente, se o teu primeiro ministério não for a tua família, você não tem ponto diante de Deus, não, viu? Se você faz a tua família sofrer, a tua oração não chega no reino da glória dos céus. Ela nunca vai ser ouvida por Deus até você se endireitar perante Ele. Até você se endireitar perante Ele, tá? Ponha isso na cabeça. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Estudem a Bíblia.
Estudem a Bíblia para vocês verem.